sou Glenda Cristina Valim de Mello, sou francana, lá do interior de São Paulo, e trabalho como professora universitária na área de Linguística Aplicada na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou professora também do programa de pós-graduação em Memória Social da mesma universidade e também do programa interdisciplinar de pós-graduação em Linguística Aplicada da UFRJ. Eu cresci numa casa que eu posso dizer assim, que às vezes muitas famílias negras não têm essa estrutura de ter um pai e uma mãe, porque a gente sabe a realidade das mulheres negras, dos homens negros, né, no país. Então eu tinha os meus pais, eu tinha uma irmã, eu sou a filha mais velha, mas assim, eu era responsável por cuidar dos meus irmãos. Isso me fez ter muita responsabilidade ao mesmo tempo, mas também uma carga, né, dessa responsabilidade traz. E eu sempre gostei muito de ler. Então assim, a leitura sempre foi para mim um ponto muito importante. A gente não tinha dinheiro para comprar livro, então os meus pais compravam uns livrinhos assim no papel, tipo de um caderno, que você pegava um pincel e pintava. E ali você criava histórias. Eu era aquela menina, aquela criança que criava 1000 histórias ali. Sempre gostei muito de literatura, mas não segui para o campo da literatura. E eu gostava muito de brincar, principalmente brincar na rua, de jogar bola com aquele monte de gente, assim. Gostava muito de cozinhar. Mas sempre tinha também aquela questão assim, a gente ia para a escola, ajudava, tinha as tarefas da casa, porque meus pais trabalhavam, minha mãe tinha um trabalho, meu pai tinha 3. Então a gente sempre tinha as tarefas da casa para cumprir. Então a minha parte era cozinha, a minha irmã era casa, meu irmão tinha que tirar todos os lixos e eu tinha que fiscalizar os meus irmãos para ver se eles faziam essa tarefa corretamente. Eu aprendi desde pequena, assim, com meus 5 anos, a minha família me ensinou o que era o racismo. Os meus avós, eu não entendia muito bem, hoje eu percebo assim que esse trabalho foi fundamental. Então assim, a questão racial vem da minha infância. Desde pequena, os meus pais me falavam que eu era negra e desde pequena eu aprendi que o racismo estaria na minha vida, né? Então foi algo que eu fui aprendendo a lidar, que os meus pais foram ensinando a lidar, muitas vezes não sabendo muito bem como lidar, dependendo da circunstância. Bom, eu sou formada em letras, português e inglês. Primeiro que eu fui a primeira pessoa negra da minha família a fazer uma universidade. E eu lembro que havia toda uma expectativa, né, de como é que seria, de que seria possível finalmente alguém da minha família. Isso eu falo primos, tios e tudo mais. Então eu escolhi letras. Na época eu tinha ficado entre letras tradução e só letras. Acabou que eu fui aprovada em letras na Federal de Uberlândia e numa universidade particular. E minha família achou que seria melhor ir para Federal de Uberlândia. Lá eu descobri um mundo assim que eu não tinha a mínima noção que existia, que era o mundo da universidade, com monitoria, com possibilidade de iniciação científica, de começar a fazer pesquisa, e isso me chamou muita atenção. Então foi ali naquela época, entre 95 e 96, que eu decidi que eu queria trabalhar dentro de uma universidade pública federal. E para isso eu tinha que seguir alguns passos, então fui fazer mestrado, fiz mestrado na UFMG. A gente pegou uma greve imensa, assim, estava num governo muito complexo no momento, e as universidades públicas reivindicando melhorias, fizeram muitas greves, e eu lembro que eu fiz uma disciplina em que eu saí da UFMG, fui para a Federal de Uberlândia, fiz uma disciplina com um professor chamado Luiz Paulo da Moita Lopes. E o trabalho final, ele disse, você faz o que vocês quiserem, desde que usem as teorias. E eu lembro que eu decidi fazer um trabalho sobre a questão racial. Foi um trabalho que eu fiz assim muito feliz, entreguei, e ele me fez uma proposta de poder, de transferir da UFMG para a UFRJ. Não da UFMG, da UFA, porque ele achava que eu estava na Federal de Uberlândia. Mas não foi possível, não tinha essa mobilidade, não tinha essa possibilidade. Então eu quis fazer uma pesquisa sobre a questão racial no mestrado e não me foi possível na época.
porque o campo era muito fechado e eu lembro que no campo, né, falar sobre a questão racial era algo assim da sociologia, da antropologia, das ciências sociais, enfim, mas não era algo da letras, principalmente do campo da linguística aplicada. E isso ficou quietinho, eu fui trabalhar com o ensino de língua inglesa, mediada pelo computador, que era assim um outro mundo muito diferente, né? Depois disso, eu passei um tempo fazendo disciplinas, terminado o mestrado, eu trabalhei com essa perspectiva de ensino de língua pelo computador lá em 98, 99, 2000. E depois disso, eu fui fazer disciplinas optativas como ouvinte na Unicamp, para decidir se eu queria continuar no campo da linguística aplicada ou se eu queria fazer uma mudança para o campo da linguística. Fiz algumas disciplinas e aí me voltou esse desejo de fazer e de estudar a questão racial. Não posso dizer que fui boicotada ou que fui não incentivada. Talvez eu possa dizer que eu não fui incentivada, mas eu também entendo como, naquele contexto, naquele momento, como assim, que a escolha era muito mais minha do projeto. Aí eu fiz um projeto que estava voltado para a questão de identidades e autonomia. A professora para a qual eu ia prestar, ela teve um derrame, então meu projeto nem foi aprovado, né? nem entrou para aprovação, porque não teria como ela orientar e tudo mais. E foi quando eu decidi fazer o meu doutorado na PUC de São Paulo. Ali eu não percebi, assim, é a mesma coisa não dita, né? Em que você pode fazer aquela pesquisa, mas não pode, na verdade. E eu não senti naquela instituição que eu poderia trabalhar com a questão racial. Então, eu fiz o meu doutorado no campo da linguística aplicada e estudos da linguagem, na verdade, estudos da linguagem e linguística aplicada, na PUC de São Paulo. Ali eu continuei nesse campo do ensino de línguas mediado pelo computador, mas eu fui trabalhar com um professor que dava aula usando tecnologias de informação e comunicação. Até que quando eu finalizei, antes de finalizar, eu reencontrei esse professor que eu fiz a disciplina lá em 98, porque a gente tinha que fazer monitoria do congresso e eu fui entregar um documento para ele. E ele falou, mas menina, na época uma menina, né? Então assim, como é que onde você tá, o que você tá fazendo? E eu falei e ele me disse, eu terminei, eu recebi um e-mail dizendo que a UFRJ tinha aberto um processo seletivo de uma bolsa chamada PNPD. Que era uma bolsa para você para trabalhar mais a sua formação como pesquisadora. E você trabalharia com pesquisador sênior. Então eu prestei o processo seletivo e fui fazer o pós-doutorado em linguística aplicada agora, que é o campo que eu gosto, que eu me situo. E ali eu pude trabalhar com a questão racial. Depois de uma longa caminhada, isso foi em 2011, e eu fui trabalhar com as questões raciais, com o que a gente chama de performance, identidade, performatividade, mas sempre nessa junção de gênero, raça, sexualidade, classe, nacionalidade, dependendo do que o dado da pesquisa oferece. Então essa foi a minha formação formal, né? A minha formação não formal, ela passou muito por uma família que me dizia da importância de estudar. E que me dizia que se eu quisesse alcançar alguns voos, eu vou chamar assim, que eu teria que estudar e teria que estudar muito, muito mais do que qualquer outra pessoa, ou que as pessoas brancas, ou que as pessoas chamadas nipônicas, que eu teria que estudar muito. Então essa formação assim da leitura veio muito da minha mãe, que pegava jornalzinho que ela encontrava e lia pra gente, e dos meus avós, também do meu pai, que falava muito da importância de estudar. E foi uma educação toda de escola pública, né? Em diferentes escolas públicas, primeiro em escolas públicas de periferia, depois em escolas públicas mais centrais, mas sempre com essa perspectiva de que
que eu teria que estudar muito e que eu teria que fazer muito, mas isso não me era pesado, porque me era prazeroso. Então a minha formação também passou por isso. E também passou pelas histórias contadas pelas minhas avós, que eu adorava ouvir, né? Assim, histórias desde o cabelo até de chá, até de lavar roupa. Histórias que vêm com um outro conhecimento, uma outra sabedoria que é construída fora dos mundos acadêmicos, que te ensina a lidar, por exemplo, com o racismo, né? Com o machismo, que vai te construindo, assim, como diz uma colega de trabalho, pesquisadora que eu conheço, que vai te ajudando a gingar. E eu acho que isso me ajudou muito a entender um pouco qual era o traçado que eu tinha que fazer para chegar. Claro que foi um traçado longo, porque eu tive muitas colegas, amigas que entraram na universidade pública muito mais cedo, mas o meu traçado foi outro, até porque eu tinha que trabalhar, não que elas não tivessem, mas era uma outra história de vida que tinha que ser construída ali. E eu particularmente acho que a minha formação vem disso, né? Vem dessa junção, tanto dessa formação formal, como dessa formação informal, dessa sabedoria dos ancestrais da gente, que te ensinam a fortalecer para você seguir em frente. Que na hora que você fala assim, meu Deus, eu acho que agora eu não consigo sair dessa encruzilhada, aí você lembra que você tá numa encruzilhada, que tem vários caminhos e segue para um deles, assim, sempre com passos muito pequenos, mas muito certeiros, pensado, assim, estudado, não uma coisa calculista, mas estudada, porque eu acho que a gente precisa, enquanto pessoa negra, eu acho que a gente vai jogando um xadrez, mesmo sem saber jogar, para você chegar num determinado lugar. Então, assim, essa foi a minha formação e é a minha formação até hoje. E essa coisa da gente ter os quilombos da gente, né? Eu acho que isso é muito importante, da gente ter os quilombos, ter as pessoas que você faz aliança, saber entender esse contexto, né? Que a vida te ensina, porque isso a gente não aprende, assim. Acho que é só com a vida, com a troca com o outro, lendo mulheres negras, pesquisadores negros, que a gente vai, vou usar uma expressão lá da minha terra, ganhando substância para você seguir em frente. Sou muito grata, assim, a minha trajetória, que foi uma luta, mas eu sou muito grata, porque, assim, eu acho que eu não teria aprendido a lidar com a academia se eu não tivesse passado por esse processo, porque a academia é dura, né? Então, eu acho que isso me ensinou, viver, estar nesses espaços todos, me ensinou bastante. Depois eu fui trabalhar, quando eu me formei, numa universidade particular, e eu acho que lá foi a minha escola de como trabalhar numa universidade. Porque nessa universidade particular, a gente tinha uma gama muito diversa de alunos, uma quantidade de alunos, assim, muito heterogêneos, que tinham histórias muito diversas, muito diferentes das histórias que eu escuto na universidade pública. E eu não tô falando da questão financeira, eu tô falando da questão de, às vezes, esse aluno da particular achar que aquela universidade nem era para ele, que aquele curso não era para ele, que ali é demais para ele, e você ter que conversar com esse aluno e fazer um trabalho psicológico para mostrar que a universidade é um espaço dele também, né, de diversas formas. E eu acho que a beleza desse trabalho, do trabalho docente, do trabalho de professor, é justamente esse encontro onde você aprende com os alunos, com as alunas também, né? E há uma riqueza muito grande nisso. Então, nessa universidade particular, eu aprendi a ser professora, a trabalhar nas circunstâncias das mais simples às mais complexas, de trabalhar com alunos de uma diversidade, alunas de uma diversidade muito grande, né? E quando eu entro na universidade pública, me pareceu mais tranquilo num sentido, não em outro, mas eu acho que faz parte da minha história, nessa história dessa... Eu sempre vejo assim, eu me vejo sempre como alguém pronta para a luta, é assim, eu não aprendi a desistir. Eu aprendi assim, se você não conseguiu por esse caminho, vai pelo outro. Pode ser mais longo, pode ser mais complexo, pode ser mais difícil, mas você vai caminhando. Muda a estratégia, muda o jeito e vai caminhando. Então, acho que essa sou eu, assim, de alguma forma. As minhas referências negras ao longo da vida, no meu campo de trabalho, foi a professora Lília Francis, que foi minha orientadora de iniciação científica. Tem uma outra professora, que é a professora Nilma Lino Gomes, que ela foi ministra da Igualdade Racial do governo Dilma, e a professora da UFMG, professora titular, que também é uma referência para mim, por todo o trabalho que ela faz com a questão racial. Claro, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Bell Hooks, tem várias mulheres negras, né, do feminismo negro,
que são minha referência. Agora, eu tenho essas referências que não são acadêmicas, que são as minhas avós, por exemplo, os meus avós, tios, primos, que passaram por histórias de vida muito significativas para chegar até aqui. E meus pais também, acho que são referências fortes para mim, principalmente pela luta, pela forma como foram vencendo, conquistando pequenas coisas. Eu acho que estar na universidade como uma mulher negra, eu acho que é muito importante marcar também a questão da mulher, né? É sempre estar numa constante luta, procurando espaços. Mas eu acho que tem uma coisa positiva, que é assim, a gente vai abrindo espaços, cavando espaços. É você é você olhar para o que a universidade te oferece e saber como é que você pode, no seu trabalho, inserir outras pessoas negras, porque a gente não vai sozinha. Onde a gente vai, outras pessoas negras também vão. Então, assim, para mim tem sido muito, muito bom no sentido de conquistas. Então, eu sou uma professora nova, relativamente nova para o meio acadêmico, tenho muitas publicações, adoro os meus alunos, as minhas aulas, trabalhar com os meus alunos, e eu acho assim, eu tenho tido orientandos maravilhosos, orientandos negros e negras e da comunidade LGBTQI+, eu acho que isso é muito importante. Gosto também, acho que tem um desafio que é o campo da pesquisa e articular, né, a pesquisa também com as demandas sociais. Eu acho que trabalhar com as questões raciais, de gênero, de sexualidade articuladas ou interseccionadas responde a muitas demandas que a gente tem. E não é um caminho simples, é um caminho árduo. A gente tem que publicar muito, você tem que concorrer a edital, você tem que fazer, é um trabalho muito exaustivo. Mas eu sempre penso, todas as vezes que eu entro na sala de aula, todas as vezes que eu vou orientar um aluno, todas as vezes que eu estou dentro do meio acadêmico, eu sempre penso que eu estou ali honrando a minha ancestralidade, assim, meus avós, meus pais, meus tios, todas aquelas pessoas que vieram num navio negreiro, que sofreram muito. Para mim, na hora que eu entro no meu trabalho acadêmico, eu estou com todas elas. E para mim, assim, eu estou ali representando todas essas pessoas. E por um outro lado, é também abrir portas, não só para alunas e alunos negros, mas também eu acho muito importante para a comunidade LGBTQI+. Porque nem sempre a gente tem na universidade um espaço em que essa comunidade pode também fazer pesquisa sobre os seus temas. Então, assim, eu acho que isso é importante. E ser uma mulher negra é você sambar na cara do racismo e seguir em frente. Eu vejo que faz parte do meu trabalho, eu não consigo separar disso, né? Uma militância acadêmica e um trabalho de pesquisa e de ensino e de extensão que envolva principalmente as chamadas, entre muitas e muitas aspas, minorias sociais, que eu acho que é relevante para elas e para mim fazer esse trabalho. Então é sempre um desafio, eu acho que nunca é da mesma forma, né? E é você cutucar, por exemplo, por que naquele evento não tem nenhuma palestrante negra. É você cutucar e perguntar, mas não tem nenhuma pessoa trans aqui nesse evento. Você não acha que poderia ser interessante ter uma palestra com uma pessoa trans? E aí cutucando, porque eu tenho algo comigo que eu acredito muito. A gente vive um contexto difícil, muito difícil, uma estrutura muito fechada, ainda racista, ainda homofóbica, ainda misógina, calcada no patriarcado, mas eu sempre acredito que a gente precisa conhecer muito bem o sistema para corroer por dentro. E na hora que o sistema se dá conta, você está ruindo com ele. E você vai caminhando ali, nas práticas mesmo, no pequeno, no nano. Nada assim que você pensa assim, nossa, milhões de pessoas, mas se numa sala de aula, e eu acho que em qualquer sala de aula, você tem um aluno que para pensar, por exemplo, nos privilégios dele como uma pessoa branca, isso já é um ganho para a sala de aula, já é um ganho porque ele pode se tornar um profissional diferente, que pode tratar, por exemplo, pessoas indígenas com mais dignidade, pessoas negras com mais dignidade. Eu vejo um futuro de uma universidade mais preta, com bibliografias mais pretas, com pessoas indígenas nessa universidade.
E junto com tudo isso também a comunidade LGBT preta dentro da universidade, que eu acho que é muito importante, porque a gente precisa montar pequenos quilombos dentro da universidade para a gente ir rompendo essas barreiras. Eles já existem, eles estão ali, mas precisa de mais gente para a gente entrar numa sala de aula e os alunos não acharem e falarem: você que é professora? Né? Isso ser normalizado, como você sendo a professora. Ah, você que vai ser minha orientadora? Não, eu queria falar com a professora Glenda, com a professora... Ah, mas é você? Então, acho que a gente precisa de quanto mais pessoas negras nesses espaços, e a gente tem alunos muito inteligentes, muito competentes. Acho que as políticas, as pesquisas que mostram os resultados das políticas de ações afirmativas, das cotas, têm sinalizado que os alunos e as alunas negras que estão dentro da universidade são muito inteligentes. Para esse futuro, a universidade, na sua administração, na sua gestão, precisa empretecer. Ela precisa criar políticas de permanência para esse aluno, para essa aluna negra que está lá dentro. Ela precisa colocar na sua gestão reitores e reitoras negras, para que a gente tenha aí outras possibilidades de gerenciamento. Participar desse projeto para mim está sendo muito importante, assim, é tudo novo para mim e eu acho que é um projeto relevante, muito essencial, principalmente dentro do contexto em que a gente vive, né, que estamos vivendo, 2021, dentro de uma pandemia, em que a gente vê um desmonte de políticas públicas, em que a gente vê um índice altíssimo de mulheres sendo violentadas, em que a gente vê a população negra sendo massacrada, tanto economicamente como tendo suas vidas ceifadas todos os dias, constantemente, sem descanso. Eu acho que participar desse projeto é a possibilidade de levar outras narrativas negras para as pessoas, para que elas conheçam outras histórias e não apenas as histórias de dor que a população negra vive. Eu acho que nós temos muitas histórias de alegria e de conquistas que precisam ser contadas. Então está sendo muito bom para mim. A mensagem que eu deixo para as pessoas que estão assistindo: continuem, montem seus quilombos, façam suas alianças, sigam e vão fazendo pequenas transformações no meio. Observe muito como o sistema funciona para você poder também desconstruir o sistema. E a gente vai sempre levar muita lambada na vida, mas a gente levanta e segue, porque a gente tem que pensar que a gente tem uma ancestralidade muito forte que nos ensinou a levantar e seguir em frente, seguir na luta, né, nos nossos quilombos de hoje. Então essa é a mensagem que eu deixo. E meu contato é glendamelo09@gmail.com. Eu sou a Milena Ventura, tenho 23 anos. Acho que a minha história, não sei muito bem como começa, mas sou nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro. Acho que isso influencia toda a minha vivência, tudo que eu faço. Questões de ser uma menina meio moleque, assim, também sempre influenciou muito, então eu sempre tive muito disso. Sou uma filha da escola pública, sempre estudei escola pública, em universidade pública. Eu estou me formando agora e acho que é um pouco disso, assim, né? Eu sou uma mulher suburbana fazendo arte. Eu sou cientista social por formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciada, né? De arte, eu não tenho nenhum curso grande, fiz cursos pequenos, principalmente voltados para arte e educação, porque a minha formação enquanto licencianda, acho que ela diz muito sobre o que eu quero ser. Não sei se eu sou uma cientista social artista ou uma artista cientista social, mas eu tô caminhando para ser um dos dois. Arte, para mim, acima de tudo, é uma forma de se expressar. Pode parecer um pouco clichê esse tipo de fala, mas é uma expressão, assim, né? É sobre experimentar e criar algo através de um objeto material, de alguma expressão sua, seja momentâneo ou seja a longo prazo. Como e por que eu me tornei artista, né? Teve 2 momentos. Em 2019, eu fiz uma disciplina para a faculdade que eu estava muito a fim de fazer, que era sobre o laboratório de audiovisual. E daí eu comecei, né? Eu era a pessoa do grupo que já tinha tido uma experiência de edição de vídeo, daí eu comecei a gravar e editar alguns vídeos, não fiquei na parte exatamente de roteiro.
E daí eu vi que eu tava fazendo mini colagens, assim, os vídeos tinham muitas sobreposições, uma estrutura de colagem que eu gostava e que uma colega minha falou, nossa, isso parece um pouco uma colagem, né, mas em forma de vídeo. E daí, essa colega minha, Thaisa Vitória, que também é uma artista preta e colagista, ela falou pra eu tentar e eu ficava assim, claro que não tô fazendo isso, aqui é diversão. E daí eu me vi meio que confrontada a fazer, na mesma disciplina, né, de pensar uma colagem com foto, e daí eu comecei a fazer, né. Na realidade, comecei a reconhecer aquilo dali como colagem porque eu já tinha feito antes, assim, muito adolescente. Isso era uma prática muito comum de você fazer colagem, assim, e colar e colocar no seu caderno. E daí eu comecei a explorar ali o universo da colagem. Eu fiz uma pré-colagem para uma disciplina de didática, né? Que a gente tinha que inserir elementos artísticos de montagem de aula, mas eu sempre vi aquilo ali como ensino e não como arte. Em outubro, se eu não me engano, de 2019, eu resolvi fazer uma colagem sobre o Renan da Penha, mas não saiu nada sobre o Renan da Penha, saiu sobre a Penha, e foi quando eu percebi que eu tinha uma linguagem artística, mesmo sem saber que era uma linguagem artística, que era a busca através de notícias de jornal para construir uma imagem, assim, sempre ter essa coisa do jornal, que eu acho que tem até hoje na minha arte. Mas eu não me via como artista. Mas aí eu falei, vou publicar, porque senão eu nunca mais vou fazer nada. Aí eu publiquei, joguei pro mundo, tem muito medo de julgamento, então eu falei, vou jogar pro mundo e ver o que acontece. E aconteceu, as pessoas começaram a me identificar como artista. E eu acho que o grande start foi quando eu tava numa mesa de bar, um colega meu, o Rodolfo, ele me apresentou enquanto artista, e uma artista que ele já tinha mostrado a arte antes. Aí eu falei, será que eu sou artista? Mas acho que foi um start a partir do que eu fazia. Eu não me reconhecia enquanto artista, mas só como educadora. E de todo mundo me apontar enquanto artista, eu acho que talvez eu pensava um pouco quase num processo de negação, assim, né? Porque o artista, pra mim, ele tinha que ter uma dedicação, uma vida à arte que eu não tinha. E que eu comecei a ter nesse processo, mas sem ter o devido reconhecimento. Quando os outros me viram, eu falei assim, opa, tem alguma coisa aí. Pensar em referências negras na arte, acima de tudo, pensar quais são, eu me sinto de uma forma muito engraçada, porque assim, eu tenho referências claras, que pra mim, Basquiat, o Emory Douglas, que fazia as capas do jornal das Panteras Negras, Mulambo também é um cara que sempre me chamou a atenção, o Osmar Paulino, a Pamela Castro, mas eu também acho que tem muitos que não são tão destacados assim. Ler, né, Conceição Evaristo me ajudou bastante a construir o que eu tenho hoje enquanto arte. A própria Thaisa Vitória, que é uma amiga minha que me incentivou muito, que já era colagista, é uma baita referência para mim. Acho que o projeto Descolonizar a Arte também é uma referência para mim, porque eu conheci muitos artistas que não são diretamente referências minhas, mas que estão ali construindo algo que eu conseguia pensar para inserir na minha arte. Também coloco o Heitor dos Prazeres, que é sambista e também era pintor, que é o samba, o carnaval, eu acho que é a minha vida, assim. Não que eu vivo esse tempo todo, mas eu tenho muito como minha função por vida, e o Heitor dos Prazeres foi um cara que retratou muito bem esse universo, que me ajudou muito a pensar a arte a partir de um cotidiano. Referência pessoal, minha mãe, assim, uma mulher negra, que baita referência. Acho que eu sou uma referência pra mim agora. E eu acho que amigos e família, assim, né, são referências porque uma arte, né? Acho que a minha colagem e as colagens falam muito sobre o cotidiano. E ter essas referências familiares e pessoais, elas são muito importantes pra mim. Meu processo criativo, ele é um processo que eu acho que vem muito das ciências sociais, que é um processo um pouco de pesquisa anterior. As minhas artes, normalmente, elas se constroem a partir de uma imagem de jornal, ou de alguma fala, ou de alguma manchete, não necessariamente de imagem. Então eu sou muito fã do site da Hemeroteca e de outros acervos que me ajudam bastante. Daí, a partir de uma frase, eu acho que uma manchete de jornal também é uma colagem em algum nível, eu vou criando. E vou também olhando o quanto de mudança de estética mesmo da época. Eu sou apaixonada dos anos 80. Afrofuturismo, ele tem muita coisa dos anos 80. Então esse processo de pensar
uma construção, às vezes, de frase, pensar numa imagem a partir dela, eu acho que é um pouco esse processo. Outros vão de imagem para texto, eu faço de texto para imagem. A imagem da Glenda é muito curioso, porque normalmente quando você pensa cientistas, você vê o Lattes, né? Você vê as produções primeiro, e se ele colocou uma foto, você vai saber quem é, ou se você for procurar a pessoa. Da Glenda, eu primeiro tentei fazer um pouco ao contrário do que eu faço, mas que tem a ver com o que eu faço, que foi olhar a imagem dela, olhar o que ela faz e pegar e construir imagens a partir disso, né? A partir do que ela é. Eu tenho muito medo da minha arte cair em clichês e eu não gostar dela por conta disso. E eu não quero cair em nenhum clichê, porque acho que ela é uma mulher tão potente que se eu cair em clichê, acho que tira a força do trabalho da pessoa. O futuro que eu penso, que eu espero para pessoas negras no mundo da arte é que elas possam ter total liberdade para criar. Tem muito disso, né, do campo da arte, de você ter tendências e essas pessoas negras precisam estar dentro dessas tendências. Pensar, normalmente, às vezes, violência e sofrimento é uma referência que eu acabei não falando, mas que é uma referência minha, que eu acho que é muito importante, que é a Aventura Profana, no Eu Não Vou Morrer, ela fala sobre isso, assim, sobre como ela não quer cair nesse espaço de falar sobre violência de pessoas trans e pessoas trans negras. E eu espero que o futuro da arte, curadores em especial, espaços de arte, parem de estigmatizar produções negras sempre a partir do sofrimento ou como produções étnicas, como acontece por alguns curadores, como produções segmentadas e produções de nicho. Claro que a gente está falando com o público nosso, quando a gente fala do nosso cotidiano, claro que as nossas vivências e as nossas produções vão encontrar um público que vai ser mais próximo, mas eu espero que o futuro da arte seja que os nossos pluralismos, as nossas formas multimídias de pensar, as nossas múltiplas tendências e estilos e pegadas estéticas parem de ser estigmatizadas e colocadas em caixas que vão ser construídas e colocadas em galerias de arte sazonais ou então só em novembro aqui no Brasil. Participar dessa exposição, para mim, ver a potência, acho que potência é um termo que muita gente fala, mas assim, ver realmente o poder, a possibilidade de futuro de pessoas negras, porque a gente está vendo pesquisadores, pessoas mais velhas, que tiveram um caminho assim, de luta muito, muito forte e que conseguiram construir em lugares que às vezes não são tão comuns terem pessoas negras, de campos múltiplos da ciência, e ver esse lugar assim, onde essas pessoas chegaram e onde pessoas, né, artistas jovens, pretos como eu, conseguiram chegar também. E espero poder ser uma referência artística também no futuro, para quando pessoas buscarem, como a gente tem mulheres pretas que fizeram arte com essa pegada da exposição. Assim, eu lembrei muito da minha tia. A minha tia foi emo, cientista preta. Ela saiu do Brasil nos anos 80 para fazer letramento em Angola para crianças, bem naquele período de guerra civil. Então, ver essas histórias, lembrar da minha família e também do quanto alguém da minha família, né, conseguiu não só alcançar um espaço que não era comum, mas também produzir ciência voltada para as pessoas pretas, me coloca e acho que coloca as pessoas também em lugar de reflexão de quantas coisas a gente poderia ter feito se isso não tivesse sido antes roubado da gente. A mensagem que eu gostaria de deixar, na realidade, vai ser uma mensagem um pouco picotada, mas que vai fazer sentido. Primeiro, se você não for uma pessoa preta, por favor, não encontre a minha arte a partir da seguinte busca: dia 20 de novembro, artistas pretos. Tenha esse espaço como espaço de referência anteriormente a isso, por favor. Se você for um artista preto, tá difícil, o mundo às vezes é muito hostil com a gente, mas vai melhorar, vai dar tudo certo. Se junte, crie redes, aquilombe-se, acho que é muito importante. Uma outra mensagem que eu tenho é que se você for um cientista preto, seja em formação ou seja de forma completa, tenha essas pessoas que estão nessa exposição como referência, como um espaço de potência e construir o seu caminho. A gente está torcendo muito por você. Vocês podem me encontrar nas redes por 2 Instagrams, que é o meu pessoal, que é @antropolonginha,
e o @cola.ventura. Cola.ventura, na realidade, ele é mais um portfólio. Eu entro às vezes, mas nem sempre. Ele é mais um espaço para vocês terem uma forma rápida de portfólio, porque sei que outros espaços as pessoas têm dificuldade, às vezes, de lidar. E se você quiser falar comigo, pode me encontrar pelo @antropologia, eu sempre respondo todo mundo.